Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um mergulho bem focado, viu? Para quem tá aí na batalha pro concurso da Polícia Federal. Isso aí. Vamos direto nos pontos quentes do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando especificamente no que a CESP e Sebrasp gosta de cobrar. A gente pegou o material aqui e a ideia é destacar o essencial, né? Aquelas coisinhas que podem fazer a diferença. Perfeito. A ideia é essa mesma, ir direto ao ponto. O que é infração administrativa, o que é crime ali no ECA, como funciona o processo e, claro, né, a jurisprudência. Súmula do STJ, por exemplo, a CESP ama. Ah, sim. Não adianta só decorar, tem que entender como a coisa funciona na prática, nos tribunais. Para a PF, isso é crucial. Com certeza. Então vamos começar pelo básico do básico, que às vezes confunde. Adolescente comete crime ou é ato infracional? Qual a diferença real? Fundamental essa pergunta. Olha, o ECA, lá no artigo 103, define assim: ato infracional é a conduta que a lei penal descreve como crime ou contravenção, mas praticada por criança ou adolescente. Ah, entendi. Então, quem tem de 12 a 18 anos incompletos não vai receber uma pena como um adulto, sabe? Ele recebe uma medida socioeducativa. A lógica é outra. Certo. E olha só, o artigo 226 até diz que as regras gerais do Código Penal, do processo penal, podem ser usadas de forma subsidiária, né, para complementar quando se trata dos crimes do ECA. Tá claro. Agora vamos ao que interessa para a prova. Os queridinhos da CESP. Quais infrações e crimes do ECA vivem caindo? Dá uns exemplos aí. Ah, tem os clássicos. Por exemplo, hospedar menor desacompanhado, sem autorização dos pais ou responsável, em hotel, motel. Isso é infração administrativa. Está lá no artigo 250. Uhum. Outra infração: divulgar nome, imagem, qualquer coisa que identifique um adolescente que cometeu ato infracional sem autorização. Artigo 247. Certo. Mas aí, a coisa fica mais séria. Se a autoridade policial não comunica na hora a apreensão do adolescente para o juiz e para a família, aí já vira crime. Artigo 231. Nossa. E tem aquele do transporte inadequado, né? Levar adolescente no camburão, naquele compartimento fechado da viatura, também é crime. Artigo 232. Esse do transporte é bem específico, né? E tem um crime que você mencionou que é quase certeza de aparecer: corrupção de menores. Esse aí é batata. Pode esperar na prova. Artigo 244-B. E o pulo do gato. Presta atenção. Súmula 500 do STJ. Ah, a famosa súmula 500? Exato. Diz que o crime é formal. Ou seja, tipo assim, não precisa provar que o adolescente ficou corrompido de fato. Só de ele participar do crime junto com o maior, pronto, já configurou. Entendi. A simples participação já basta. Isso. A CESP explora isso demais. Demais mesmo. Ah, e tem um detalhe. A pena aumenta se o crime que o menor participou junto for hediondo ou equiparado. Fica ligado nisso. Bem lembrado. E aquela outra infração, por deixar de comunicar suspeita de maus tratos, artigo 245. Isso pega médico, professor, né? Pega sim. É um dever legal, né? E falando em deveres, tem também a infração do artigo 249, que é quando os pais ou responsáveis descumprem sem justificativa os deveres do poder familiar. E aqui tem uma decisão interessante da STJ, viu? Num recurso especial, eles disseram que alegar falta de dinheiro, de recurso material, não livra da multa, não. A responsabilidade vai além do financeiro. Interessante isso. Bom, e o procedimento? Como é que funciona a apreensão do adolescente? Olha, pode ser em flagrante, né? Se ele for pego cometendo o ato infracional. Ou então por uma ordem judicial escrita fundamentada. Certo. E como a gente falou, tem que comunicar imediatamente para o juiz e para a família. Lembra do crime do artigo 231? É por isso, é. Sim, a comunicação imediata. E a internação antes da sentença? Aquela provisória do artigo 108. Essa só o juiz pode decretar. Precisa ter indícios fortes de autoria e materialidade e a medida tem que ser indispensável, sabe? E o prazo, máximo de 45 dias, nada mais. 45 dias. Anotado. E as garantias dele? Ah, são várias. O artigo 111 lista: direito a advogado, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade, direito de pedir a presença dos pais ou responsável. É um processo com garantias bem definidas. E a tal da remissão, que parece um perdão. Como funciona isso na prática? Artigo 126, né? Isso, artigo 126. É uma forma de perdão, sim.
Pode ser dada pelo Ministério Público antes mesmo de começar o processo. Aí nem tem processo. Ou pode ser dada pelo juiz, já com o processo rolando, e aí suspende ou extingue o processo. Parece bom, né? Mas tem um porém. O artigo 127 é claro. Não dá para conceder remissão e, ao mesmo tempo, aplicar uma medida de internação ou semiliberdade. Ou uma coisa ou outra. Não pode acumular com as medidas mais graves. Ah, entendi a trava. Faz sentido. Falando em medidas, a internação do artigo 121 é a mais pesada, né? Quais são os limites dela? Exatamente por ser a mais grave, que priva a liberdade, ela tem que ser exceção. E tem que ser breve. O ECA fala em princípios da excepcionalidade e brevidade. Certo. O prazo máximo que o adolescente pode ficar internado é de 3 anos. E a cada 6 meses, no máximo, tem que ter uma reavaliação da medida. E tem aquela idade limite, né? Tem. Ponto crucial que sempre cai. Aos 21 anos, a liberação é obrigatória. Não importa se ele não cumpriu os 3 anos ainda. Chegou nos 21, tem que liberar. Compulsório. Ok, 21 anos é o teto. Pra gente ir fechando, tem aqueles direitos fundamentais e o papel do Conselho Tutelar. A CESP também gosta disso, né? Gosta sim. É bom lembrar, por exemplo, do direito à convivência familiar. Mesmo que os pais estejam presos, o filho tem direito a essa convivência. Está lá no artigo 19, parágrafo 4º. Uma regra mais nova, bom ficar atento. Uhum. E claro, o direito ao respeito, à dignidade, que inclui a proibição de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, artigo 18A. Isso é básico, mas sempre relevante. E onde entra o Conselho Tutelar nisso tudo? O Conselho Tutelar é peça-chave na rede de proteção. O artigo 13 diz que qualquer pessoa que souber de maus tratos contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar ao Conselho. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. E o artigo 56 bota uma obrigação específica nos diretores de escola. Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, mas também faltas injustificadas, evasão escolar. Ah, a evasão escolar também. Também. Esses deveres de comunicação ao Conselho são figurinha carimbada em prova da CESP. Pode esperar questões sobre isso. Nossa, fica muito claro como esses detalhes da lei e principalmente da jurisprudência, como a súmula 500, são decisivos, né? Conhecer isso a fundo faz toda a diferença. Sem dúvida alguma. A pretensão integral é o princípio maior, né? Mas para ela acontecer de verdade, quem está na ponta, como os futuros policiais federais, precisa conhecer e aplicar a lei direitinho. É verdade. Por isso, acho que a reflexão final é essa. Estudar ECA para concurso, especialmente CESP, exige mais que decorar. Exige entender a fundo e estar sempre atualizado. É isso que vai garantir o sucesso.